Bom dia a todos. Aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Sobre a ata da sessão anterior, se posso considerar ela aprovada. Assim se considera. Temos aqui pedido de preferência, mas continuação do julgamento. Primeiro, da relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, processo número 2178, a representação eleitoral, representante do Ministério Público Eleitoral, Ondanir Bortolini, representado. Estava suspenso a conclusão do julgamento. O relator já votou julgando procedente a representação, sendo acompanhado pelo primeiro vogal, o Dr. José Luiz Blazac, igualmente o Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, também pelo desembargador Gerson Ferreira Paz. O quarto vogal, o Dr. Sebastião Rodomilha, pediu vista. O quinto vogal, o Dr. Pedro Francisco da Silva, aguarda o voto vista. Anotar também que os autos retornaram ao relator no dia 6 de novembro para apreciação da arguição de nulidade suscitada pelo representado. Se retornou o relator, então passa a palavra ao senhor relator. Trata-se de requerimento de Ondanir Bortolini, juntado à folha 357-370, aduzindo nulidade do julgamento realizado na sessão do último dia 30 de outubro, pelas seguintes razões. A. Da publicidade do julgamento, ocorrida no dia 25 de outubro de 2012, por meio do Diário de Justiça Eletrônica número 1270, constou a numeração 2178-2009, ao invés de 2178-2011. E letra B. A publicação da pauta não observou o prazo de 2 dias de antecedência do julgamento previsto no artigo 60 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, ante a decretação de regime de plantão no dia 29 de outubro de 2012. Finalizando, requerer a anulação do julgamento ainda pendente, bem como a realização de nova publicação de pauta, com observância mínima de 2 dias úteis, para que seja oportunizado o direito à sustentação oral. Ouvido o titular da Coordenadoria de Apoio ao Pleno de Julgamento, afirmou que, letra A, mesmo tendo sido informado como ano de referência de 2008 e não 2011, os demais dados do processo encontram-se corretos, assunto, partes, advogados e relator, de forma que nada impediu que o advogado acompanhasse o andamento do processo. E letra B, quanto à observância do artigo 60 do Regimento Interno do TRA-MT, que prevê o prazo de 2 dias úteis para a publicação, entre a publicação e o julgamento dos processos, salientou que no dia 29 de outubro de 2012, embora a Secretaria deste Tribunal, os cartórios e as centrais de atendimento ao eleitor tenham trabalhado em regime de plantão, conforme portaria 309 de 2012, nenhum serviço restou prejudicado nesta especializada. Além do mais, tal data não foi feriado para o público em geral. Esse é o relatório com relação a esse pedido, senhor presidente. Não tem vista, né? Posso, então já... Pode, por favor. Analisando o caso, não vi qualquer prejuízo à defesa, principalmente em função da informação prestada pelo titular da Coordenadoria de Apoio ao Pleno de Julgamento. Por outro lado, a fim de se evitar futuras elucubrações, com uma alegação de nulidade por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, decreta a nulidade do julgamento independente, bem como determina a realização de nova publicação da sessão de julgamento. É como voto, senhor presidente. Vossa Excelência, então, entendeu que deveria ser acatar Pedido para que seja anulado o julgamento e publicado nova pauta. A nulidade, que fosse então anulado o julgamento iniciado. Isso. Para que então retirasse de pauta e com nova publicação para que retornasse os autos à apreciação da Corte. Senhor José Luiz Blazac. Senhor presidente, eu indago se é necessário anular o julgamento ou somente restabelecer essa questão da sustentação. Vai publicando nova pauta, vai oportunizar, no caso, a sustentação oral, no caso, né, para esse sentido. Me parece que, como não houve a conclusão do julgamento, nós não poderíamos anular, porque não teríamos um ato a ser anulado, porque o julgamento não se concluiu. Então eu penso que seria apenas o caso de acolher a questão de ordem e retirar o processo de pauta para publicar novamente, porque a rigor não poderíamos anular algo que nem se completou, né?
Me parece essa uma observação que eu gostaria de submeter a Vossas Excelências. De acordo? Então, o senhor vai retificar essa parte. Eu acompanho aí a Vossa Excelência. Vereador Gerson Paes. Presidente, o que me preocupa é que se nós não anularmos o julgamento que foi iniciado, nós não poderíamos dar oportunidade de fazer sustentação oral, porque o julgamento já iniciou e já teve alguns votos proferidos. Então não seria possível abrir novamente a sessão, abrir novamente o julgamento com a oportunidade de sustentação oral. Se é essa a pretensão, e é uma delas a pretensão da arguição dessa questão, eu penso que o julgamento tem que ser realmente anulado, ainda que não tenha sido concluído. Doutor Samuel Franco da Leia Júnior, o senhor havia se manifestado já? Votado? Senhor presidente, eu vou acompanhar o entendimento exposado pelo doutor Pedro no sentido de dar essa oportunidade. Acho que não há realmente como anular alguma coisa que não foi concluída. O julgamento não foi concluído, aguardava-se ainda 2 votos. A anulação seria só da publicação. O ato antecedente à inclusão à pauta. Como não foram cumpridos os prazos dos 2 dias, eu entendo que a parte interessada teria o direito, sim, de ter a ampla defesa. Então eu estou acompanhando no sentido de anular essa publicação para que se dê oportunidade à parte interessada, no caso o político, né, de se fazer representar perante o tribunal. É assim que eu voto. Doutor Sebastião Neruda Almeida. Senhor presidente, as ponderações do doutor Pedro, do doutor Samuel, elas são bastante coerentes, porém também eu tenho a mesma preocupação com o que foi dito pelo desembargador Gerson, porque não seria apenas a questão de se devolver a ele a oportunidade de fazer sustentação oral, mas o prazo entre publicação da pauta e a realização do julgamento, outras providências ele poderá exercer assim querendo. Exemplo, distribuição de memoriais, arguição, algum tipo de arguição de outro incidente processual anterior à realização do julgamento. Então, já que nós vamos, na prática, reiniciar o julgamento da questão, eu não vejo nenhum prejuízo processual em nós reiniciarmos a partir de nova publicação, oportunizando a ele que exerça em querendo essas providências de natureza processual. Então, nesse sentido, eu acompanho a sugestão do eminente desembargador Gerson. É como eu encaminho. Eu entendi que seria isso, iria ser republicada a pauta, não é? Então estaria garantido, só que anularia a partir dessa publicação, garantindo todos os atos. E ainda com uma vantagem, porque já teve o conhecimento prévio de 4 votos que podem ser modificados, evidentemente, mas já há uma divulgação do teor daquilo que foi analisado até o presente momento, né? Então eu acho que não há prejuízo ainda nesse sentido, mas eu entendi que seria publicada a nova pauta, garantindo o prazo das 48 horas de 2 dias úteis, e aí com a possível entrega dos memoriais e tal. Mas a questão, do meu ponto de vista, vai ser dada a oportunidade de fazer sustentação oral? Vai. Mas já com votos já prolatados? Com votos válidos? Os votos serão considerados esses já prolatados? Estarão válidos? Não, a anulação da publicação invalida qualquer ato posterior.
né, contamina qualquer ato. Então, é como se não tivesse existido o julgamento, porque o processo não deveria ser apresentado em pauta sem o cumprimento do regimento. Me parece esse o entendimento. Então não vejo nenhuma diferença no entendimento que nós estamos discutindo, porque... Não, sabe... Desculpa, pode falar. Porque no meu modo de ver, a proposição feita inicial pelo relator era de anular o julgamento e publicar novamente e praticar todos os atos inerentes à próxima sessão. Porque, doutor Gerson, me parece que o julgamento não se aperfeiçoou, não houve a conclusão. Estava em curso. No curso do julgamento foi apresentada uma questão de ordem, dizendo, olha, houve um defeito na publicação, então esse processo não poderia ser submetido a julgamento. O relator reconhece que a melhor solução seria exatamente o reconhecimento dessa arguição de nulidade da publicação. Então, com isso, nós vamos retornar exatamente a esse ponto, republicar a pauta e submeter ao novo julgamento com relatório, sustentações e proferimento de voto dos membros, que é como se esses outros atos não existiam, porque não são atos válidos, porque antecedentemente ocorreu uma nulidade que contaminou qualquer atuação subsequente. Mas essa propositura, nem os votos que foram proferidos também ficariam... Tudo zerar? Começar do zero, né? Começa do... Zerar. Nova publicação, novo julgamento. É o mais justo, também acho. Nulidade absoluta de todo o ato praticado durante a sessão anterior. Sim, exatamente, eu não concordo dos atos, sim, mas não do próprio julgamento, porque ele não foi pronunciado ainda, não houve a conclusão do julgamento, então não existe um ato a ser anulado, não existe um ato de julgamento da Corte a ser anulado, que a vontade não se formou ainda, está em formação. Não seria nem nulidade, é repetição de todos os atos. Exatamente. A nulidade estaria na publicação. Então, o que nós reconhecemos como nulo aqui foi a publicação, que não observou o prazo regimental. O que o relator reconheceu foi um defeito da comunicação processual. Quer dizer, a comunicação processual não se verificou conforme as normas que são impostas, inclusive regimentais. Então, a Vossa Excelência reconhece que houve defeito na comunicação para o julgamento, implicando, então, impossível cerceamento de defesa. Em razão desse aspecto, Vossa Excelência reconhece a nulidade da comunicação processual e, portanto, determina, Vossa Excelência, no seu voto, que seja realizada nova publicação dessa comunicação, através da pauta, para que se observe as normas regimentais, inclusive. É isso que Vossa Excelência está propondo. Então, eu gostaria de saber se o tribunal, se é essa a conclusão que o tribunal reconhece, se isso é unânime ou se há alguma divergência nesse sentido, para a gente poder terminar o julgamento. Não sei se o doutor procurador, a questão pode se manifestar, porque está posta em plenário. Eu gostaria de voltar nesse ponto da anulação. Me parece que os votos, na verdade, eles não vão ser anulados, eles vão ser apenas prejudicados, porque eles não tinham ilegalidade em si. A falha foi realmente na publicação. E, como o que vem depois é consequência da publicação, não é necessário anular, fica simplesmente prejudicado. Consulta o tribunal. Então, o tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, acolheu a questão de ordem sobre a nulidade da comunicação do ato processual para o julgamento, tornando nula essa comunicação, determinando que se incluísse nova pauta com publicação, observando as normas regimentais. Inclusive. Pedido de preferência, relatoria do Samuel Franco Dalia Júnior. O 12ª pauta, processo 6240, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, horário gratuito, 55ª Zona Eleitoral, Cuiabá, eleições 2012. Recorrente coligação Cuiabá para você, recorrido Mauro Mendes Ferreira e João Antônio Cuiabá no Malheiros. Pelo provimento do recurso, o doutor parecer. Senhor relator, com vocês tem a palavra. Passar o relatório, mas esse assunto já foi debatido por essa corte na sessão anterior, inclusive com sustentação pelo doutor advogado que se encontra até presente na tribuna, no plenário.
São aquelas 76 ações onde o juiz condenou a coligação ao pagamento do valor da multa de R$ 7.600 por litigância de má-fé. Consta dessa decisão objulgada que foram propostas 76 representações rigorosamente idênticas e ajuizadas ao mesmo tempo, diferindo-se apenas quanto à hora à emissora em que o material teria sido vinculado. E razões recursais, sustenta a recorrente que intentou as diversas representações em razão de cada inserção possuir sua particularidade, como o tipo de uso de computação gráfica, a sua intensidade, o modo como foi utilizado e o tempo da utilização, bem como em horários distintos, não havendo nesse ato qualquer intenção de exploração indevida de cunho político, ou seja, que não houve realmente litigância de má-fé. Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões e a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opina pelo provimento do recurso, é o relatório, senhor presidente. Eu mantenho o parecer, quero ressaltar só que o parecer é pelo afastamento da litigância de má-fé, porque existem ligeiras diferenças entre cada inicial, e por conta disso não me pareceu que houve má-fé da coligação, não houve uma tentativa de prejudicar o trabalho do Poder Judiciário. Apenas eles entenderam que aquelas diferenças eram suficientes para justificar o ajuizamento separado. Então mantenho o parecer. Ratificado o escrito oferecido, senhor Escapalar. Com relação a essa matéria, é um caso idêntico ao julgamento proferido por esse colegiado no processo 6155-2012, sob a relatoria do eminente doutor José Luiz Blazac, membro desse tribunal, ocasião em que a unanimidade foi aplicada a aplicação da multa por litigância de má-fé em consonância com o parecer ministerial. E eu estou reconduzindo o meu voto nesse sentido, em harmonia com o parecer ministerial também, que eu adoto como fundamento, estou dando provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e afastar a multa imposta à recorrente por litigância de má-fé. É como eu voto. A excelência aproveu parcialmente. Parcialmente. E o parecer pelo provimento parcial também ou é o provimento integral do recurso? Porque eu não entendi bem. Pelo provimento integral do recurso, eu estou acompanhando nos termos da decisão anterior desse tribunal. Ou seja, quando o doutor Blazac relatou, nós demos provimento parcial ao recurso para afastar apenas a multa imposta à recorrente por litigância de má-fé. Sim, excelência. É parcial porque no mérito, primeiro o parecer tinha sido pela extinção sem resolução do mérito e caso fosse superada a liminar, pela parcial procedência só para determinar a suspensão da veiculação das inserções. Então, tá certo. Ficando só no caso da multa, é parcial. É parcial. Vereador Gerson Ferreira Paes, como voto? Doutor Sebastião Rodalmeira, como voto? Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto? Doutor Excelência, doutor Francisco Mendes Neto, como voto? Doutor Luiz Blazac, como voto? Então, o tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial, proveu parcialmente o recurso. Pedido de preferência, relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. O 11º, 2.11 da original. E toda a primeira pauta, o feito número 10.914, recurso, representação, propaganda. Cuiabá, 50ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente coligação Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Recorrente Lúdio Frank Mendes Cabral. Recorridos coligação Cuiabá para você, Guilherme Antônio Maluf. Parecer pelo provimento parcial para se afastar da multa por litigância de má-fé. Doutor relator, com a palavra. Recurso eleitoral interposto por coligação Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, Elúdio Cabral, contra a sentença da 55ª Zona Eleitoral, que ao julgar improcedente a representação proposta pelos recorrentes em face da coligação Cuiabá para você e Guilherme Maluf, acabou por condenar os autores em litigância de má-fé, comunicando-lhes, combinando-lhes multa de R$ 1.000.
A representação eleitoral dos recorrentes aponta suposta utilização ilegal de efeitos especiais e animação nas inserções de TV da propaganda gratuita dos recorridos. Mais precisamente, a imagem de uma bexiga de plástico que esvaziava com efeito sonoro, acompanhada dos dizeres: alguns candidatos a prefeito prometem tanta coisa que o povo já sabe, é tudo papo furado. O douto juízo entendeu que se trata de mecanismo simples e até vulgar de propaganda eleitoral lícito, longe de caracterizar a animação ou computação gráfica vedada pela lei, que os autores ajuizaram dezenas de ações sobre a mesma alegação, de forma sistemática, o que caracteriza a litigância de má-fé a teor do disposto no artigo 17, incisos 1 e 6 do Código de Processo Civil. Os recorrentes, neste apelo, sustentam que a propaganda do candidato Guilherme Maluf utilizou animação proibida em forma de recriação do mundo real. Alegam também que é descabida a multa por litigância de má-fé, na qual foram condenados porque as outras representações aforadas versavam sobre inserções diferentes, tanto que sequer houve conexão com outras ações. Rogam a reforma da sentença. Transcorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento parcial do apelo para afastar a multa. Esse é o relatório. Procurador. Eu mantenho o parecer, como bem ressaltado pelo doutor relator, houve realmente outros pedidos de proibição de utilização de computação gráfica, mas foram por causas de pedir diferentes, foram outras imagens. Então, apesar da multiplicidade de ações, não me parece que tenha ocorrido má-fé. Eu estou fazendo questão de ressaltar isso, porque mais para frente haverá julgamento de outros processos em que ali sim eu verifiquei a má-fé, mas não nestes de que se trata agora. Então, mantenho o parecer pelo provimento parcial para afastar a multa. Senhor Procurador, o relator com a palavra. De início, comungo com o entendimento do juiz eleitoral e também da douta Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido de que a propaganda da coligação recorrida, CD de folhas 9, não viola o artigo 51 da Lei das Eleições. Não se trata de animação ou efeitos especiais na inserção, mas sim uma bexiga vermelha, utilizada como brinquedo, que é cheia e depois esvaziada. Imagem esta acompanhada de alguns dizeres do apresentador da propaganda. Contudo, quanto à multa por litigância de má-fé aplicada aos representantes, data vênia entendo descabida neste caso. O Código de Processo Civil indica hipóteses muito específicas de condutas processuais caracterizadoras de litigância de má-fé, as quais devem ser interpretadas restritivamente. Aqui não é fato incontroverso que não houve efeito especial na propaganda da representada. Não era uma verdade certa e absoluta a improcedência da demanda. Por pouco que fosse, havia certa dúvida sobre a legalidade da inserção da coligação representada. Ademais, com razão, os recorrentes, quando afirmam que a presente demanda não gerou litispendência, conexão ou mesmo continência com outras ações, não foi veiculada a pretensão em outro processo. O entendimento do magistrado sobre os elementos trazidos no processo, por mais que seja bem fundamentado e correto, não pode ser tido como fato incontroverso. Com essas considerações e em harmonia com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso para, mantendo a improcedência da representação, afastar da sentença a multa aplicada aos recorrentes. Eu voto. O voto do doutor Francisco Mendes Neto. Doutor Luiz Blazak. Doutor Samuel Franco da Leia Júnior. Desembargador Gerson Paes. Doutor Sebastião de Rodomiro. Por unanimidade, proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Parecer pelo provimento parcial. Relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. O 30.863. Recurso eleitoral, representação, pesquisa, propaganda, Rondonópolis, eleições 2012. Recorrente coligação Força da Gente, recorrente Percival Santos Muniz, recorrido coligação Todos por Rondonópolis. Parecer pelo provimento do apelo com a palavra do doutor relator. Cuide-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Força da Gente por Percival Santos Muniz contra a respeitável decisão proferida pelo juiz da 46ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral ajuizada pela coligação Todos por Rondonópolis para condená-los à multa de 80 mil FIRs
em virtude da divulgação de pesquisa eleitoral em horário eleitoral gratuito, com ausência de dados obrigatórios, nos termos dos artigos 33, parágrafo 3º, e 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97 e do artigo 48 da Resolução 23.370 de 2011. Segundo a sentença, os recorrentes teriam exibido durante o programa eleitoral em 19 de setembro de 2012 resultado de pesquisa eleitoral desacompanhado de informação relacionada à margem de erro, dado de vinculação obrigatória a teor do artigo 15 da Resolução 23.364 do TSE. Em razões de recurso, os recorrentes sustentaram que veicularam a margem de erro em forma textual. Aduziram ainda que a multa prevista no artigo 18 da Resolução 23.364 do TSE é restrita para a hipótese de veiculação de pesquisa eleitoral sem prévio registro das informações no âmbito da Justiça Eleitoral, não sendo o caso dos autos, uma vez que a pesquisa divulgada foi regularmente registrada perante o cartório da 10ª Zona Eleitoral sob a numeração 00225/2012. Em contrarrazões, a recorrida opiniou pela manutenção da sentença combatida. O doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa indevidamente aplicada. Relatório. Doutor Procurador. Mantém parecer. Ratificado e escrito ofertado. Extrai-se do artigo 15 da Resolução do TSE que, na divulgação de pesquisa no eleitoral gratuito, deve ser informados com clareza o período de sua realização e a margem de erro, não sendo obrigatória a menção dos concorrentes, desde que o modo de apresentação dos resultados não induza o eleitor em erro quanto ao desempenho do candidato em relação aos demais. Por intermédio desse dispositivo, nota-se que as pesquisas eleitorais divulgadas no horário eleitoral gratuito devem observar certos requisitos, entretanto, não existe sanção a ser aplicada quando ocorrer sua inobservância. Por outro lado, o artigo 18 da Resolução 23.364 do 2011 TSE, combinado com o artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, prevê a aplicação da multa apenas quando houver a divulgação de pesquisa eleitoral sem o devido registro prévio, não cabendo tal punição para a pesquisa que não for minuciosa ou ao publicar todos os dados previstos no artigo 15 da mesma resolução. Transcreva esse dispositivo do artigo 18 no meu voto. Desse modo, não há possibilidade de se estender a multa constante desse artigo 18 para possibilitar o reconhecimento da licitude da pesquisa dos autos, haja vista que esta foi devidamente registrada, bem como houve a divulgação da margem de erro em forma textual, de modo que, se tivesse ocorrido a omissão de dados, caberia apenas a suspensão da pesquisa, o que não é mais possível devido ao término das eleições de 2012. Transcrevo uma decisão tirada do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás nesse sentido. Assim, uma vez descaracterizada a situação ilícita, esta justiça deveria somente expedir ao órgão judicial que tivesse por fim uma obrigação de não fazer. De sorte, o não cumprimento da referida ordem deveria sujeitar o infrator a pena de multa com respaldo no artigo 461, caput, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, e ainda criaria a necessidade de se instaurar um inquérito policial para investigar o possível enquadramento no crime de desobediência, combinado no artigo 347 do Código Eleitoral. Ante o exposto, dou provimento ao recurso e depois pela coligação à força da gente, tendo em vista a não ocorrência de irregularidade prevista na legislação eleitoral, reformando a sentença de primeira instância para afastar a multa indevidamente aplicada. Como voto? Doutor Luiz Blazac, como voto, Vossa Excelência? O relator. Doutor Samuel Franco Dalia, como voto? Acompanhe o senhor relator. Senador Gerson Paes, como voto? De acordo com o relator. Doutor Sebastião Arruda Almeida, como voto? Com o relator. Doutor Pedro Francisco, como voto? Relator. Por unanimidade, proveu o recurso. Temos do voto do relator. Parecer pelo provimento do recurso. Processo 23.154. Refere-se a recurso eleitoral, propaganda eleitoral, Rondonópolis, eleições 2012, recorrente coligação todos por Rondonópolis, também Ananias Martins de Souza Filho, recorrido coligação Força da Gente. Parecer pelo provimento parcial do apelo, afastando-se tão somente a multa aplicada de modo indevido. Com a palavra, o doutor relator. Curte de recurso eleitoral interposto pela coligação Todos por Rondonópolis e por Ananias Martins de Souza Filho contra a respeitável decisão proferida pelo juiz da 46ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a implementação eleitoral por propaganda eleitoral irregular, aviada conjuntamente pela coligação à força da gente, condenando os recorrentes ao pagamento da multa no valor de R$10.000, consoante artigo 50, parágrafo 4º da Resolução 23.370 de 2012 TSE. Em razões de recursos, os recorrentes salientaram em suma o seguinte: a. Preliminar de nulidade de imposição de multa em virtude da incompetência em razão da matéria, de modo que, a partir do momento que o juízo fixou multa com base no artigo 50, parágrafo 4º da Resolução 23.370 de 2012 TSE, em reprodução ao artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504/97, o magistrado a qual tornou-se incompetente, haja visto que a zona eleitoral responsável para apurar as condutas apontadas é o da 10ª Zona Eleitoral, nos termos do artigo 12 da Resolução 858/2011 desta Corte. Letra B.
preliminar de nulidade em razão do rito a ser seguido, haja visto que o juiz do ACO, ao receber inicial, determinou o seu processamento com base no artigo 96, Lei 9.504/97, dando prazo de 48 horas para a defesa, sem dilação probatória, de modo que, como foi aplicada a multa do artigo 73 da mesma lei, o rito a ser observado deveria ter sido do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, letra C, no mérito que não existe impedimento algum para a veiculação de fotos, visto que as mesmas não configuram gravações externas e não há previsão legal de multa para esse tipo de veiculação. Em contrarrazões, a coligação recorrida sustentou a manter essa sentença por votada nos autos. O douto Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo parcial problema de recurso apenas para afastar a multa aplicada devidamente ao relatório. Doutor Procurador. Mantenha o parecer. Mantido o parecer, senhores. Primeira preliminar, senhor presidente. Os recorrentes arguíram preliminar de nulidade de imposição de multa em virtude da incompetência em razão da matéria, o argumento de que, a partir do momento em que a 46ª Zona Eleitoral aplicou multa com base no artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504/97, tornou-se incompetente para apreciação da representação. Haja visto que o artigo 12 da Resolução 858/2011 deste regional dispõe que a competência da 10ª Zona Eleitoral processar e julgar tais condutas. Entretanto, é imperioso registrar que o juiz da 46ª Zona Eleitoral é competente para processar e julgar as demandas que têm por conteúdo o descumprimento do artigo 38, inciso 3º da Resolução 23.370/2012 do TSE, que é justamente o que foi apurado nesses autos, que é a autorização de fotografias e filmagem contendo gravações externas. Em face do exposto, rejeita a preliminar de nulidade de imposição da multa em virtude da incompetência em razão da matéria. Eu voto preliminar nesse sentido. Doutor José Luiz Brazac, como vota? Com o relator. Doutor Samuel Franco da Linha, como vota? relator. Excelência. Doutor Desembargador Gerson Paes, como vota? Com o relator. Doutor Sebastião da Arruda, como vota? Doutor Pedro Francisco Silva, como vota? Com o Vossa Excelência. relator. Rejeitado a unanimidade, consoante o voto de Vossa Excelência. Com a palavra. Segunda preliminar, senhor presidente. Os recorrentes levantaram a preliminar de nulidade do rito a ser seguido, haja vista que, ante a aplicação da multa prevista no artigo 73 da Lei 9.504/97, o rito correto seria o regulado no artigo 22 da Lei Complementar 64/90 e não o do artigo 96 da Lei 9.504/97. Entretanto, consoante o entendimento desta Corte, quando se tratar de representação eleitoral por propaganda irregular, o rito a ser seguido é disposto no artigo 96 da Lei 9.504/97. Nesse sentido, é um entendimento do TSE, onde trago no meu voto. Em face do exposto, rejeita a preliminar de nulidade em razão do rito a ser seguido. É o voto preliminar. Doutor José Luiz Brazac, como vota? Doutor Samuel Franco da Linha, como vota? Vossa Excelência. Desembargador Gerson Paes, como vota? Vossa Excelência. Relator. Doutor Sebastião da Arruda Almeida, como vota? Vossa Excelência. Doutor Pedro Francisco da Silva, Com o como vota? relator. Rejeitado, Excelência. Com a palavra. Adentrando seu mérito, saliente que a exibição durante as inserções da propaganda política de fotos e filmagens com imagens externas pertinentes às obras efetuadas durante a gestão do candidato à reeleição é, na realidade, uma maneira de mascarar a conduta vedada do artigo 51, inciso 4º da Lei 9.504/97. O resultado final da inserção promove ao eleitor a aparência de que foi produzido em ambiente externo, prevalecendo a teoria da aparência para configurar a ilicitude da propaganda e impedir a sua representação. Transcrevo aqui no meu voto um entendimento nesse sentido tirado do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Entretanto, no que tange a multa aplicada pelo juiz de primeiro grau, com fundamento no artigo 50, parágrafo 4º da Resolução 23.370/2012 do TSE, reproduzido em função do artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504/97, nota-se que a situação debatida não se encaixa em nenhuma das situações elencadas nesse artigo, que é o parágrafo 4º do artigo 50. De modo que nele é previsto ainda que a multa é aplicada às condutas que infringem suas disposições. Transcreva esse dispositivo no voto. Desse modo, a multa do artigo 50, parágrafo 4º, não pode ser estendida a condutas que não estão citadas no seu conteúdo. Na realidade, a proibição do emprego de computação gráfica, efeitos especiais e veiculação de inserções externas na propaganda eleitoral está previsto no artigo 51, inciso 4 da Lei 9.504/97, e não combina penalidade específica, de modo que a inobservância de tal disposição acarretará tão somente a suspensão da propaganda irregular, conforme ocorreu nos autos. Dessarte, ante a lacuna da legislação, não é possível ao intérprete fazer a interpretação analógica, criando sanção não prevista em lei, renegando o princípio da legalidade. Em face dessas considerações, dou parcial provimento ao recurso manejado pela coligação Todos por Rondonópolis e Conania Martins de Souza Filho, e assim afasto a multa imposta pela sentença proferida. É como voto, presidente. Vota, doutor Luiz Brazac. Com o relator.
Samuel Franco da Linha como voto. Relator. Desembargador Gerson Ferreira Paes como voto Vossa Excelência. Senhor senhor Rudolf Almeida como voto Vossa Excelência. Senhor Pedro Francisco da Silva como voto Vossa Excelência. Então, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Parecer pelo provimento parcial do apelo. O recurso eleitoral 33291, também da relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. O recurso eleitoral, representação, propaganda, também de Rondonópolis, eleições 2012, recorrentes coligação Força da Gente, Festival Santos Muniz e recorrido coligação Todos por Rondonópolis. Parecer pelo provimento parcial, afastando-se tão somente a multa aplicada indevidamente. Doutor relator, Vossa Excelência tem a palavra. Cuide-se recurso eleitoral depois pela coligação Força da Gente por Festival Santos Muniz contra a respeitável decisão proferida pelo juiz da 46ª sessão eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular, aviada pela coligação Todos por Rondonópolis, condenando-os ao pagamento da multa no valor de R$90 mil, consoante o artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.497, combinados com os artigos 36, parágrafo 3º e 48 da Resolução 23, 3 de setembro de 2012 do TSE. Em razões, os recorrentes afirmaram que não houve incidência da propaganda eleitoral irregular diante das sessões e ainda que não existe previsão da multa para tal conduta. Em contrarrazões, a coligação recorrida solicitou a manter da sentença prolatada nos autos. O doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo parcial provimento de recurso apenas para afastar a multa aplicada indevidamente. É o relatório. Senhor Procurador. Mantém parecer. Mantido parecer. Senhor Presidente, a situação é semelhante ao passado, só não pedi para colocar em bloco porque eram as preliminares, né? E nesse sentido aqui, só a multa, no caso do juiz de primeiro grau, foi com fundamento no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, enquanto no outro processo foi no artigo 50. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu estou também acompanhando o parecer ministerial, dando parcial provimento ao recurso apenas para afastar a multa imposta pelo juiz de primeiro grau, senhor presidente. O tribunal está de acordo diante dos esclarecimentos prestados pelo relator? Por unanimidade, proveu parcialmente o recurso. Temos o voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Gerson Ferreira Paes. O feito número 5463, embargos de declaração, recurso eleitoral em representação em pedido de direito de resposta, Cuiabá, eleições 2012. Coligação Sentimento Cuiabana embargante, embargados, coligação Partido Socialismo e Liberdade, Mauro César Lara de Barros. Parecer pelo não conhecimento ou se conhecido pela rejeição dos declaratórios opostos. Com a palavra, senhor. Durante o plenário, trata-se de embargo de declaração oposta pela coligação Sentimento Cuiabano, o pedido de efeitos modificativos contra a acórdão 22.324, 3 de outubro de 2012, que não conhecendo do recurso eleitoral inominado, manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de direito de resposta e a condenou ao pagamento de multa no valor de R$2.000 pela prática de ato de litigância de má-fé. Suas razões, a recorrente sustenta em síntese que a decisão colegiada padece dos vícios da dúvida e da obscuridade, aspas, quanto à contagem do prazo que se vence em período em que não houver plantão no protocolo, levando-se em conta a impossibilidade física do exercício da ampla defesa, fecha aspas. Ainda assim, caso não prospere o apelo aviado, pretende o embargante pré-questionamento da matéria, afiançando a via extraordinária sob pena de mal ferir o disposto no artigo 535 do CPC. Parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, em que opina pela rejeição dos embargos, é o relatório. Doutor Procurador. Mantenho o parecer, essa alegação quanto à tempestividade, na verdade, é uma inovação no processo que não pode ser feita em embargos de declaração. Palavra, excelência. Presidente Pares, na verdade, não prospera os embargos por conta de que as arguições de eventual omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada não aconteceu. O que deseja, na verdade, o embargante é a rediscussão da matéria decidida por esta Corte. O voto condutor encontra-se disponibilizado no voto, enquanto consignado no voto, disponibilidade do voto de excelência,
e esclareceu toda a situação posta naquela oportunidade. A clareza da emenda transcrita é suficiente para demonstrar a improcedência da alegação de dúvida ou obscuridade e a intenção de renovar a discussão da matéria para esta Corte é providência inviável na via aclaratória, conforme já decidido pelos tribunais superiores. Por essas razões, eu estou negando provimento aos embargos. É assim que voto, senhor presidente. Doutor Sebastião Arruda, como voto? De acordo. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto? Doutor Francisco Mendes Neto, como voto? Doutor José Luiz Blazac, como voto da excelência? Doutor Samuel Franco da Lia Júnior, como voto? De acordo, presidente. O tribunal, por unanimidade, desproveu os embargos nos termos do voto do relator. Pareceu no mesmo sentido. Também de vossa relatoria, desembargador Gerson Paes, o 44645 é o recurso tema de pesquisa eleitoral de Araputanga, eleições 2012. Ministério Público Eleitoral recorrente, recorrido VR Ferreira ME, Jornal Popular Online. Parecer pelo provimento para reformar a sentença, condenar a recorrida publicação da pesquisa eleitoral irregular, o pagamento da multa prevista na resolução 23364 TSE. Palavra do doutor relator. Prédio plenário, trata-se de recurso eleitoral inominado interposto pelo órgão do Ministério Público que oficia perante a 41ª Zona Eleitoral, Araputanga, em face da sentença proferida por aquele juízo que julgou improcedente a representação eleitoral ajuizada pela coligação União, Força e Trabalho por suposta divulgação de enquete eleitoral sem os esclarecimentos exigidos pela legislação. A do recorrente, em síntese, seria equivocada a decisão ora combatida, eis que teria considerado que o recorrido teria feito a advertência de não se tratar propriamente de pesquisa eleitoral, mas de mera enquete, conforme a exigência contida no artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE 23.364/2011, que não corresponde à realidade dos fatos, contrariando as provas dos autos. Ao final, postula a reforma da sentença com aplicação da correspondente multa. Estimada para apresentar contra-razões, a parte recorrida não se manifestou no feito. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral pelo provimento. É o relatório. Mantém o parecer porque a empresa, ao veicular a enquete ou pesquisa, que seja lá o que for, não informou que se tratava de enquete. Então, realmente era o caso de aplicação da multa. Relator. Dispõe do recurso próprio, tempestivo, tendo sido interposto por parte legítima, a teor do disposto no artigo 16 da Resolução TSE 23364/2011, motivo pelo qual deve ser conhecido. Como se sabe, a pesquisa eleitoral é tema de extrema gravidade e deve ser tratado de forma séria e responsável porque tem pertinência com a possível influência do eleitorado na escolha do candidato em quem se pretende votar. Oportuno lembrar não ser despropositada a tese do chamado voto útil, consistente na suposta, mas não absurda, tendência do eleitor votar em quem esteja à frente nas pesquisas eleitorais, de forma a não desperdiçar seu voto. Ou seja, poucos eleitores estariam dispostos a votar em quem não tenha reais chances de vencer. Em apertada síntese, eis o que consiste esta tese do voto útil, fazendo redobrar os cuidados que se deve ter na avaliação do que possa ser considerado pesquisa eleitoral confiável. Não por outro motivo que o egrégio Tribunal Superior Eleitoral disciplinou as regras para a coleta e divulgação de dados de intenção de votos para as eleições do corrente ano, tendo editado a Resolução 23364/2011, que com rigor estabelece seu artigo 1º verbis. Faça a transcrição desse artigo e onde está a relação dos requisitos que eventualmente são necessários para a divulgação para a realização e divulgação da pesquisa. Vê-se, portanto, a importância conferida e reconhecida às pesquisas eleitorais pela quantidade e profundidade dos tópicos exigidos para sua divulgação ao público, porque frisa a intensa e grave influência sobre os eleitores. Entretanto, não desconhecendo o Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade do exercício amplo do direito de informar, permite a norma de regência a divulgação de dados colhidos de forma menos elaborada, com nenhum rigor científico no que se convencionou denominar enquete, sendo certo, contudo, que mesmo neste caso é de se dar amplo esclarecimento ao público-alvo
quanto ao fato de não consistir procedimento com metodologia científica, mas mera consulta via participação espontânea do interessado em expressar sua opinião. É o que expressamente dispõe o artigo 2º, parágrafo 1º da referida resolução, que passo a transcrever no voto. Logo, é de se ver existir a possibilidade de realização e divulgação de meras enquetes destituídas da formalidade inerente às pesquisas eleitorais. Porém, deverá a empresa que as divulgar ao público deixar bem claro que se trata de mero levantamento informal de opinião. Em resumo, tem-se que pesquisa eleitoral contempla rigor científico, estando a empresa que a realizar ou divulgar ao público obrigada a efetuar o registro na Justiça Eleitoral, no prazo e nos modos descritos pela legislação, sendo certo por seu turno que a enquete eleitoral não precisa de registro prévio à divulgação, desde que atenda às exigências legais que lhe são inerentes, sujeitando-se à incidência de multa, caso não as obedeça, consoante disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, combinado com o artigo 1º da multicitada resolução. Faço a transcrição desse dispositivo e continuo dizendo: posta a legislação aplicável à espécie, mister traçar o quadro fático dos autos. O magistrado da COR entendeu haver a empresa recorrida observado o preceito legal atinente ao alerta quanto a não se tratar de pesquisa eleitoral, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido contido na peça inicial. Parece equivocado o entendimento do outro magistrado de primeiro grau, eis que, compulsando os autos, o que se vê é a mera mensagem divulgada no sítio eletrônico do recorrido com os dizeres, aspas, a votação para esta enquete foi encerrada, fecha aspas. Nada mais que possa caracterizar sua obrigação em esclarecer, aspas, não tratasse de pesquisa eleitoral, porque não alerta sobre a existência de controle de amostra ou de método científico, sendo certo que essas observações estão expressamente descritas no parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução TSE 23364/2011. Fecha aspas. Em outros termos, parece não ter o recorrido observado os preceitos legais inerentes ao tema sob comento, até porque, ao eleitor leigo que tenha acessado sua página na internet, deve ter passado despercebida a natureza do que era divulgado, se pesquisa ou mera sondagem ou enquete, sendo por isso que a legislação dá ênfase à necessidade imperiosa de alerta expresso quanto a se tratar dessa ou não daquela modalidade de consulta popular sobre aspectos alusivos aos candidatos e às eleições. Nesse aspecto, não há como afastar a incidência da multa prevista para a hipótese contemplada nos autos, de acordo com o reiterado jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, e confira-se, faço a citação dessa de jurisprudência nesse sentido, e continuo concluindo o voto pelo exposto, considerando a gravidade de que se reveste o tema no contexto da influência sobre o eleitorado, afetando ilicitamente a igualdade entre os candidatos, com fundamento que prescreve o artigo 2º, parágrafo 2º, combinado com o artigo 18, ambos da Resolução 23364/2011, em sintonia com o parecer ministerial, dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão ora julgada, aplicando ao recorrido multa no valor mínimo legal, seja R$ 53.205. É como voto, senhor presidente. Há divergência? Não. Por unanimidade, para ouvir o recurso nos termos do voto do relator. Parecer pelo provimento do recurso. Aliás, vocês proveu o parecer também pelo provimento do recurso, né? Parecer pelo provimento do recurso. Desembargador Gerson Ferreira Paz, processo 29.819, recurso propaganda eleitoral, Rondonópolis, eleições 2012, recorrente coligação todos por Rondonópolis, recorrido coligação força da gente. Parecer pelo que se afasta as preliminares no mérito provimento parcial, o recurso aviado para excluir a multa fixada. Doutor relator, com a palavra. Colégio plenário, trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Todos por Rondonópolis, em face de decisão prolatada pelo juiz da 46ª Zona Eleitoral, que julgou procedendo os pedidos formulados na inicial da representação por propaganda eleitoral irregular, consistente em suma na utilização de imagem de jornal veiculada na propaganda sob a forma de inserções, o que seria proibido pela legislação porque caracterizaria o uso de recursos assemelhados à montagem, efeito especial ou gravação externa.
A recorrente sustenta em síntese a preliminar de incompetência do juiz da 46ª Zona Eleitoral para processar e julgar a presente representação, sendo nula a multa aplicada, haja vista que, segundo entende, a sanção combinada com esteio no artigo 54, parágrafo 4 da Resolução TSE 23.370/2011, funda-se, na verdade, no disposto no artigo 73, parágrafo 4 da Lei 9.504/97, sendo certo por isso que apenas o juízo da 10ª Zona Eleitoral teria competência para tais tipos de feitos, segundo disporia a Resolução número 858/2012 desta Corte Regional. Suscita ainda a recorrente a nulidade processual em razão do rito aplicado ao feito, isso que pelo que defende, sendo aplicada a multa por suposta violação ao aludido artigo 73, o rito processual deveria ser o previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90 e não o do artigo 96 da Lei 9.504/97, conforme for utilizado pelo juízo sentenciante. No mérito, alega que não teria havido violação da lei porque a inserção veiculada não continha letras em caracteres que possam ser consideradas especiais, não havendo de se falar em computação gráfica ou efeitos especiais, o mesmo se dando com a imagem filmada de jornal impresso de ampla circulação local naquele município, tendo sido feita em estúdio a gravação divulgada na propaganda impugnada, portanto em ambiente interno, o que não transgride a norma legal pertinente. Ao final, pleiteia a reforma da decisão combatida, quer por acatamento das preliminares suscitadas, quer por acolhimento dos argumentos de mérito, fazendo excluir a multa aplicada por ausência de previsão legal para sua imposição no caso sob comento. Contra razões de folha 57/61, que é recorrida por estilo improvimento do apelo, parecer ministerial de folhas e folhas, opina o parquê pelo afastamento das preliminares e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, ao fundamento de que, de fato, não há previsão legal para incidência da multa para os casos semelhantes ao do presente feito. O relator. Senhor Procurador. Mantém parecer. Ratificado parecer escrito, oferecido. Com a palavra. Ministros Pares, nós estamos fazendo uma colocação aqui de uma tempestividade recursal, porque, na verdade, dá a entender de que o recurso seria intempestivo, mas nós estamos afirmando que o recurso é tempestivo porque matéria versada nos autos sobre propaganda eleitoral, logo o recurso cabível da decisão de primeiro grau deveria ser interposto no prazo de 24 horas da publicação em cartório, teor do disposto no artigo 33 da Resolução 23.367, o que estaria intempestivo ao apelo sob comento, isso que a recorrente for intimada da decisão em 1º/10/2012, conforme certidão de folhas, o recurso interposto em 3/10/2012, não havendo nos autos certidão de publicação do deciso no ato do cartório. Contudo, tem-se por razoável conhecer do apelo, considerando o tempestivo, tese que se levanta de ofício, porque, ao que parece, a parte recorrente teria sido induzida a erro pelo juiz sentenciante ao julgar procedente a representação, condenando a multa prevista no artigo 50, parágrafo 4 da Resolução TSE 23.370, dispositivo que alude ao que prevê o artigo 73, parágrafo 4, combinado com o artigo 78, ambos da Lei 9.504/97. Como se sabe, as violações do referido artigo 73 devem ser processadas sob o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, segundo preconiza o artigo 31, combinado com o artigo 21, ambos da Resolução TSE 23.367. Sendo certo que o prazo recursal para essa específica hipótese é de 3 dias, portanto, razoável a parte processual supor que estava sendo condenada pela prática de conduta vedada prevista no artigo 73 da Lei das Eleições, como de fato estava, porque é o que está consignado na parte dispositiva da sentença, situação que lhe facultaria a interposição do apelo no prazo mais elastecido, não se mostrando lícito agora negar conhecimento à sua resignação, porque a indução ao erro decorreu de equívoco do próprio Poder Judiciário. Nesse aspecto é que se suscita essa arguição para reconhecer a tempestividade do recurso. Senhor presidente. Sobre a tempestividade recursal, algum voto, doutor Sebastião Rodamena? Doutor Pedro Francisco da Silva, com voto. Doutor Francisco Ferreira Mesneto. De acordo. Doutor Jair Luiz Blazac. Doutor Samuel Franco da Lia. De acordo. Então, unânime entendimento que é tempestivo o recurso, com a palavra, excelência. Sobre a incompetência do juiz sentenciante, é outra preliminar, senhor presidente, e de outros membros. Preliminar de incompetência do juiz da 46ª Zona Eleitoral para o presente feito não merece prosperar. Nós julgamos agora há pouco uma matéria nesse sentido e o juízo daquela zona eleitoral, segundo reza
o artigo 12 da resolução do TRE de Mato Grosso 858 de 2011, aquele juiz será competente para conhecer e julgar as representações sobre localização dos comícios e os feitos relativos à propaganda em geral, bem ainda a execução dos atos administrativos, áreas pertinentes, incluindo o exercício do poder de polícia. Ora, se está consignado na resolução a sua incompetência, não há que se falar em situação diversa. Sob tais fundamentos, estou afastando essa preliminar de incompetência do juiz, senhor presidente. E de esclarecimento prestado pelo doutor Latour, o tribunal está de acordo? Nós julgamos uma agora há pouco, né, nesse sentido que estou dizendo. Todos de acordo? Rejeitar? Rejeitado, excelência. Senhor presidente, eminentes pares, também há uma preliminar de nulidade processual por rito inadequado. E que nós também estamos entendendo que não merece prosperar a questão, eis que o rito adotado pelo juiz sentenciante for adequado ao tipo de ação e à matéria nela versada, qual seja propaganda eleitoral. Se a parte dispositiva da sentença mostra-se eventualmente equivocada, porque condenar o recorrente por prática de conduta vedada em sede de representação por propaganda eleitoral irregular, isso constitui, ao que se pensa, matéria mais propriamente de mérito do que questão preliminar, que nada tem a ver com a suposta nulidade processual por escolha do rito inapropriado. Explica-se melhor. Se o juiz ou a COI estivesse a processar e julgar conduta vedada e escolhesse o rito da Lei 9.504/97, que possui prazo menor do que aquele previsto na Lei Complementar 64/90, por certo haveria prejuízo para a parte representada, a hora recorrente, que teria o direito de vindicar a nulidade processual, porque é expressamente o rito dessa última que deveria ser utilizado nos termos que dispõe o artigo 31 da resolução TSE 23364. Contudo, frisa-se, a matéria destes autos é propaganda eleitoral, não conduta vedada. Portanto, o rito processual é mesmo o da Lei 9.504/97, que conduz ao raciocínio de que não há qualquer nulidade na escolha efetuada pelo juiz da COI. Nesse sentido, como já pedindo vênia aos que pensam diversamente, afasto também essa preliminar. Senhor Rodolfo Mendes, como voto? Dr. Pedro Francisco da Silva, como voto? Dr. Francisco Mendes Neto, como voto? Dr. Luiz Blazac, como voto? Dr. Samuel Alfredo da Legião, como voto? Então, rejeitado também a preliminar, excelência. No mérito, senhor presidente, nós estamos dando provimento parcial ao recurso para excluir a multa aplicada pelo juiz da COR, porque não cabível no caso. E como nós já temos julgado aqui anteriormente, recurso dessa natureza, considerando que a matéria sancionatória vigora o preceito que determina a interpretação restritiva, na ausência de previsão legal, não cabe ao intérprete elastecer ou criar sanção não prevista especificamente para o caso concreto, motivo pelo qual, sem qualquer tardança, em sintonia com o parecer, estou dando provimento parcial ao recurso para afastar, excluir a multa aplicada pelo juiz da COI. Como voto? Senhor, está de acordo? Por unanimidade, rejeitou as preliminares e proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Parecer no mesmo sentido a decisão. Vereador Gerson Ferreira Paz, o 24.623, recurso eleitoral, propaganda. Também Rondonópolis, coligação Força da Gente recorrente, também Percival Santos Muniz recorrente. Recorrido e coligação todos por Rondonópolis. O parecer é pelo preliminar, é o mesmo? Em resumo, é a mesma coisa do anterior. Tem uma preliminar de intempestividade que nós estamos também rejeitando, e no voto mérito, de acordo também com minha harmonia com o parecer, nós estamos votando pelo parcial provimento para excluir a aplicação da multa. Só não julgamos em conjunto porque no outro tinha outras preliminares. E aqui só tem a preliminar de intempestividade. Nós também estamos afastando essa preliminar de intempestividade, porque foi proposto, como já analisado no feito anterior, estamos afastando e no mérito dando provimento parcial de acordo com o parecer ministerial. Mantido o parecer? Nesse pares estão de acordo? É simples, né? Então, por unanimidade, rejeitou a preliminar e proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator, parecendo no mesmo sentido. Desembargador Gerson Paes, Vossa Excelência, do 32.502,
Recurso de representação, propaganda, Rondonópolis, recorrente de coligação Força da Gente, recorrente de coligação Todos por Rondonópolis. Parecer pelo improvimento ou desprovimento do apelo. Com a palavra, excelência. Durante o plenário, trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Força da Gente, faz da sentença proferida pelo juiz da 46ª Zona Eleitoral, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a representante hora recorrida ao pagamento de multa no valor de 5.000 UFIRs, por litigância de má-fé, bem ainda indenização à recorrida correspondente a 10.000 UFIRs. Alega a recorrente, em síntese, que a decisão combatida merece reforma porque seria clara a utilização indevida, no dia 25 de nove de 2012, do horário eleitoral reservado à divulgação das propostas dos candidatos ao cargo de vereador de Rondonópolis para propaganda em favor do candidato ao cargo majoritário, senhor Ananias Filho, violando assim as disposições legais contidas no artigo 43 da Resolução TSE 23.370/2011. Ao final, postula o provimento do recurso para a reforma da sentença, contra razões de folha 3743, em que a recorrida pleiteia o improvimento do apelo. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso. É o sucinto relatório. Senhor Procurador. Mantém o parecer. Mantido parecer, excelência. Nesses pares, não deve prosperar o apelo, uma vez que escorreita a sentença subjugada. A recorrente ajuizar a presente representação por suposta irregularidade ocorrida no dia 25 de nove de 2012, no horário eleitoral gratuito na TV, porque teria recorrido utilizado o espaço reservado para a divulgação de seus candidatos ao cargo de vereador para veicular mensagem favorável ao candidato ao cargo de prefeito, o que é vedado pelo dispositivo contido no artigo 43 da Resolução TSE 23.370/2011, que se funda no que prescreve o artigo 53-A da Lei 9.504/97, que faço transcrever no voto. E transcrita, continuo dizendo, transcrita a prisão abstrata da norma de regência é de se verificar a situação fática descrita nos autos e, portanto, para tanto considerar o teor da peça exordial. Trecho transcrito pela representante recorrente em literis. Aspas. 1. Fala Patrícia Vargas, vote nos vereadores da coligação do Partido Progressista, eles vão trabalhar para descentralizar a saúde e cuidar da educação, valorizando os professores com melhores salários. 2. Fala Patrícia Vargas, vote nos vereadores da coligação Unidos por Rondonópolis, eles vão trabalhar para valorizar o servidor público com o novo PCCS. 3. Fala Patrícia Vargas, vote nos vereadores da coligação Unidos por Rondonópolis. 4. Fala Patrícia Vargas, vote nos vereadores da coligação do Movimento Democrático Progressista, com seu voto e o apoio dele na Câmara, a saúde do município vai ganhar as melhorias que tanto precisa, a descentralização do atendimento e a construção do Hospital Municipal em parceria do governo do Estado, que é do PMDB, vote certo. 5. Fala Patrícia Vargas, votem nos vereadores da coligação Todos Rondonópolis, eles vão trabalhar pela construção das pontes de Arnaldo Estevo, do Jardim Primavera e da nova ponte do Rio Vermelho. Trecho da fundamentação do pedido contido na inicial, a partir do que consistiria a suposta violação em litros. Aspas. Portanto, excelência, está claro, como a luz solar pela verificação da veiculação de sua propaganda televisiva eleitoral gratuita no dia 25 de nove de 2012, reservada aos candidatos a vereadores das coligações majoritária e proporcionais da representada, no horário eleitoral das 21 horas e das 19h30, que a apresentadora Patrícia Vargas perfira textos de propaganda eleitoral aos candidatos a vereador com cunha de favorecimento exclusivo da coligação majoritária, fecha aspas. Como se pode notar, não há a mínima correlação lógico-jurídica entre o fato narrado e a vedação legal e o pedido formulado na inicial para a perda do tempo de propaganda de recorrida e aplicação da multa. É dizer, não se vislumbra a menor violação do dispositivo contido no transcrito artigo 53A da Lei 9.504/97, o que recomenda seja mantido em toto a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, tendo reconhecido o juiz sentenciante a hipótese de litigância de má-fé. Em outros termos, tem-se que o recurso não merece provimento, porque não existe a alegada propaganda do cargo de prefeito em horário reservado à propaganda para o cargo de vereador, sendo a pretensão da autora, hora recorrente, aviada contra expresso texto legal, haja vista que a lei das eleições permite tal tipo de divulgação para esclarecimento dos eleitores, artigo 44 e seguinte. Além disso, é de se ver que a recorrente tentou alterar a verdade dos fatos para a finalidade de obtenção do benefício ilícito, não previsto no ordenamento jurídico, ajuizando assim lide temerária. Ademais, é de se consignar, como referido na sentença combatida, que a recorrente já ajuizara a representação com idêntico teor ao que aquele juízo
denominada cópia fiel, a qual fora julgada em 17 de nove de 2002, portanto, 9 dias antes do ajuizamento da presente representação, que reforça o entendimento de abuso do direito de demandar, configurando de fato inobservância da lealdade processual, acarretando as sanções inerentes à litigância de má-fé, motivo pelo qual, em sintonia com o parecer ministerial, vota-se pelo improvimento do recurso, mantendo o incólume a sentença. Como voto? Improvendo o recurso, conclui o senhor relator. Doutor Sebastião Rodalmeire, como voto? Senhor Pedro Francisco da Silva, como voto? Senhor Francisco Mendes, como voto? Relator. Senhor José Luiz Blazak, como voto? Relator. Samuel Franco da Júlia, como Bem voto? com o relator. Por unanimidade, então, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Parecer no mesmo sentido. Doutor Samuel Franco da Júnior, Vossa Excelência me adverte aqui que está adiando os seguintes julgamentos. O 14º, processo 57.714, recurso eleitoral, representação, direito de resposta, recorrente coligação Sorriso de Verdade e recorrido coligação Todos por Sorriso. E também o 16º, o 57.896, recorrente coligação Sorriso de Verdade, Todos por Sorriso e recorridos coligação também Todos por Sorriso e também Sorriso de Verdade, reciprocamente. Você está adiando ambos, né? Sim, senhor. Então, pronunciado então o adiamento. Desembargador Gerson Ferreira Paz, o 10º na pauta, 44.380, recurso eleitoral, propaganda, Campo Verde, eleições 2012, recorrente coligação Campo Verde e muito mais, recorridos, coligação Compromisso com Campo Verde, Fábio Choreta e Laerte Brasileira de Alvarenga. Improvimento do recurso, conclusão do eminente procurador. Vou falar, Excelência. Então, anote-se a declaração de suspeição para este julgamento emitido pelo eminente quarto vogal, doutor José Luiz Blazak. Doutor relator. Prédio plenário, trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Campo Verde e muito mais, em face da sentença proferida pelo juiz da 12ª Zona Eleitoral, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por entender não somente intempestivo o pedido deduzido na inicial, mas principalmente porque é ausente duas condições da ação, quais sejam a legitimidade da parte autora da representação e a falta de interesse de agir. Alega a recorrente, em síntese, que somente em 1º de 10 de 2012 teria tomado ciência da veiculação em 19 de 9 de 2012 por parte dos recorridos de propaganda eleitoral que consistiria em injúria ensejadora do direito de resposta vindicado na inicial, estando tempestivo o pedido, segundo seu entendimento, eis que a representação for ajuizada na data da ciência do fato. Reconhecendo não mais ser viável a concessão do direito de resposta pleiteada na peça exordial, em face do fim das eleições, postula em sede recursal seja reformada a decisão do juiz Acó com reiteração de parte dos pedidos contidos na inicial pela aplicação de multa aos recorridos com cassação do registro ou diploma por abuso de poder econômico e ou uso dos meios de comunicação social. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a perda superveniente do objeto recursal com o transcurso das eleições, assinalando ser incabível a aplicação de multa à espécie versada nos autos, vem ainda a pretensão quanto à cassação de registro ou diploma por abuso de poder, haja vista que tal sanção somente pode ser concebida no bojo de ação específica, qual seja a AIGE, não se prestando para tanto mera representação por propaganda eleitoral irregular. É o relator. Eminente procurador. Mantenha parecido. Mantido esse silêncio. Com a palavra. Eminentes pares, o recurso, no meu entendimento, não merece prosperar, como bem colocado no parecer ministerial. A representação for ajuizada pelo recorrente, com o objetivo de obter direito de resposta, além de multa e cassação do registro, em face de propaganda eleitoral veiculada pelos recorridos, em que figuravam quatro pessoas da comunidade Dom Osório, que reclamavam do transporte escolar do município de Campo Verde, porém não teriam autorizada a veiculação da matéria para fins eleitorais, mas para instrução de procedimento em curso no Ministério Público local. O magistrado da instância singela extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender intempestivo o pedido, já que o direito de resposta deve ser exercido no prazo de 24 horas da veiculação da matéria tida por ofensiva, bem ainda e principalmente porque não assistiria ao partido ou coligação o direito de pleitear interesse de outrem
para assim interesse de outro, como seria a hipótese dos autos, porque os ofendidos seriam não candidatos, estando ausentes, portanto, a legitimidade de causa e o interesse de agir. Como se vê, não subsiste possibilidade jurídica do pedido relativa ao direito de resposta, eis que encerrado o processo eleitoral do corrente ano, sendo certo, ademais, que a norma de regência da matéria, artigo 58 da Lei 9.504/97, não prevê a imposição de multa para o caso de direito de resposta, o que bem demonstra a improcedência do pedido quanto a este ponto. De forma semelhante, não se mostra possível, em sede de representação por propaganda eleitoral irregular, a decretação de cassação de registro ou de diploma por abuso de poder ou por uso indevido dos meios de comunicação social, haja visto que a legislação prevê rito próprio para esse tipo de ilícito eleitoral, sendo se utilizar o procedimento determinado pela Lei Complementar 64/90, situação não contemplada neste feito. Por essas razões, e afirmando o entendimento do Ministério Público, reiterando o entendimento do Ministério Público, estou votando pelo desprovimento do recurso. Então, senhor Sérgio Domênico, como votou a excelência? De acordo. Doutor Pedro Francisco da Silva, como votou a excelência? Doutor Francisco Mendes Neto, como voto? Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Unanimidade improveu o recurso nos termos do voto do relator em constância com parecer ministerial. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior, vocês também me advertem em julgamento em conjunto do 13º e do 15º, é isso mesmo? Correto, doutor? Correto? Então vou anunciar. Então o 13º é o 40.314, recurso eleitoral, propaganda eleitoral, Primavera do Leste 2012, recorrente Matheus Eduardo Gonçalves Viana e recorrente Juarez Faria Barbosa. Recorrente coligação Vencer com o Povo. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo. O 15º é o 43.519, recurso propaganda eleitoral também de Primavera do Leste, eleições 2012. Recorrentes o Matheus Gonçalves Viana, Juarez Faria Barbosa, recorrente coligação Primavera para Todos, recorrido Érico Piana Pinto Pereira e também Heraldo Gonçalves Fortes. Parecer pelo improvimento do recurso. Cliente relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu queria apenas alertar, são dois recursos absolutamente idênticos, só que tem uma diferença. Em uma condenação, o valor da multa foi fixado em R$10 mil e no outro foi fixado em R$6 mil. O resto é tudo igual. Passa ao relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Matheus Eduardo Gonçalves Viana, Juarez Faria Barbosa e coligação Primavera para Todos, em face da sentença do juiz da 40ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação eleitoral ajuizada pela coligação Primavera para Todos, com fundamento na prática de propaganda irregular, consistente da vinculação de propaganda eleitoral com característica de outdoor, realizada em 4 veículos de som. O valor da multa foi fixado em R$10 mil por carro, estando acima do mínimo legal, em razão da prática reiterada da conduta pelos representados. Em razões recursais, sustenta os recorrentes a ausência de propaganda irregular, pois teriam sido colados apenas pequenos adesivos nas caminhonetes, que haviam sido envelopadas anteriormente, sendo simplesmente uma coincidência o fato das cores e do envelopamento ser idêntico aos da coligação. Ao final, requerem que o recurso eleitoral seja reconhecido e provido com o intuito de reformar integralmente a sentença e também que seja reduzido o valor majorado da penalidade pecuniária imposta por ser ela desproporcional. Contra razões pelo desprovimento do recurso, e a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento com a manutenção da sentença prolatada pelo juízo de piso. É o relatório, senhor presidente. Mantenha os pareceres. Mantido ambos os pareceres, excelência. O recurso não merece prosperar. Passo ao voto. Analisando as provas constantes dos autos, ficou demonstrada a veiculação de elementos de propaganda eleitoral irregular nos veículos de som ilustrados, os quais foram fixados adesivos e banners em todas as suas laterais e traseira, com elementos publicitários cuja dimensão total é superior a 4 metros quadrados. A veiculação de propaganda eleitoral de candidatos mediante envelopamento de veículo, em conjunto, ultrapassou o limite legal dos 4 metros quadrados, difundindo intenso impacto visual, equiparando-se ao outdoor nos termos do artigo 37, parágrafo 2º, conjugado com o artigo 38 da Lei
9.504. Na realidade, eles adesivaram a caminhonete desde o para-choque dianteiro, acompanhando a porta até o final dela. Então isso aí dos dois lados ultrapassou em muito os tamanhos permitidos pela legislação. Continuo. Conforme documentos acostados aos autos, os recorrentes alegam que as cores das 4 caminhonetes envelopadas coincidiram com as cores da coligação. Todavia, não trouxeram uma única prova, sequer tentou demonstrar que tais cores precedia o período eleitoral e, desse modo, a alegação não convence, até porque eles poderiam ter mudado as cores do envelopamento, o que não ocorreu, sendo com a finalidade única e exclusivamente eleitoreira. Portanto, não resta dúvida quanto a essa conduta ilícita, configurando assim propaganda eleitoral irregular. Em relação à redução de multa imposta nesse caso, o pedido dos recorrentes não merece prosperar, pois o juiz fundamentou a sua decisão de estipular a multa acima do mínimo legal, porque ficou configurada a reincidência da conduta ilícita. Transcrevo parte da sentença e, dessa forma, entendo que a multa aplicada não foi desproporcional e muito menos abusiva, pois ela só foi majorada porque houve um descumprimento de ordem judicial. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego o provimento, mantendo intacta a sentença de piso. É como eu voto, senhor presidente. Vereador Gerson Ferreira Paz, como votou a excelência? Voto de acordo com o relator, senhor. Doutor Sebastião Arruda Almeida, como voto Vossa Excelência? Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto Vossa Excelência? Doutor Francisco Mezento, como voto Vossa Excelência? Doutor Luiz Blazac, como voto Vossa Excelência? Por unanimidade, conheceu e desproveu o recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o 1885, recurso de filiação, duplicidade, recorrente Joilson Silva Assunção, Cáceres, né? Recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo provimento para considerada regular a filiação do recorrente no PPS de Cáceres. Com a palavra do doutor relator. Cuide-se recurso nominal interposto por Joilson Silva de Assunção contra a respeitável decisão procedida pelo juiz da 6ª Zona Eleitoral, que declarou nulas as 2 filiações partidárias verificadas no sistema ELA em nome do recorrente. Segundo se infere do aludido sistema, o recorrente filiou-se ao Partido Social Democracia Brasileira em 28 de março de 1999 e o Partido Popular Socialista em 22 de setembro de 2011. Em seu recurso, o recorrente sustentou que nunca se filiou ao Partido Social Democracia Brasileira, tendo notificado ao aludido partido para apresentar declaração de inexistência de filiação, asseverando que a falta de resposta acarretaria seu reconhecimento tácito. Ante a inércia da agremiação, sustentou que a filiação não existe, tendo havido dolo ou má-fé dos dirigentes partidários. O doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau e considerada regular a filiação de Joilson Silva de Assunção ao Partido Popular Socialista. Relatório. Neste procurador. Manter o parecer. Mantido o parecer, excelência. Extrai-se da lei dos partidos políticos, em seu artigo 21, que compete ao filiado fazer a comunicação por escrito ao partido e à Justiça Eleitoral de seu desligamento da agremiação partidária. Transcreva esse dispositivo no voto. O artigo 22, parágrafo 1 da Lei Federal 9.096, estabelece o seguinte: quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao partido e ao juiz de sua respectiva zona eleitoral para cancelar sua filiação. Se não fizer no dia imediato da nova filiação, fica configurada dupla filiação, sendo ambas consideradas nula para todos os efeitos. No caso dos autos, não há documento comprovando a filiação do recorrente ao Partido da Social Democracia Brasileira. Não há ficha de inscrição ou qualquer outro documento indicando a suposta filiação. O que há é a sua afirmação de que nunca se filiou a tal partido, o que indica a possibilidade da ocorrência de equívoco do partido ao incluir na lista de filiados entregues a esta especializada o nome do recorrente. Em não havendo negativa do eleitor a respeito da existência de nova filiação e não havendo provas de que a nova filiação efetivamente aconteceu, não é possível haver um reconhecimento da dupla filiação, conforme o julgado que eu trago no voto, transcrevo nesse sentido. Quanto à questão posta em julgamento, o doutor Procurador-Geral Eleitoral se pronunciou. Cumpre ressaltar inexistir nos autos qualquer ficha de inscrição ou documento indicando a suposta filiação ao PSDB, levando a crer que realmente houve equívoco do partido ao incluir na lista de filiados encaminhado à Justiça Eleitoral o nome do recorrente. Em face do exposto,
do provimento do recurso a fim de reformar a sentença exarada nos autos e considerar regular a filiação de Juízo Silva de Assunção ao Partido Popular Socialista de Cáceres. É como voto, presidente. Não, está de acordo? Consulta. Parece que o tema é tranquilo, né? Por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator, em consideração do parecer ministerial. Também da relatoria do doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 15008, recurso, filiação, duplicidade, 25ª Zona, Pontes de Lacerda. Recorrente Maurício Arantes Vargas e também o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Anotado aqui, no síntese do parecer, preliminar pelo não conhecimento do recurso deposto por Maurício Arantes, pela falta de capacidade postulatória. Do mérito pelo provimento dos recursos, para que seja descaracterizada a dupla filiação partidária. São 2 recursos, com a palavra do outro relator. 2 recorrentes. De recursos nominados interpostos por Maurício Arantes Vargas, do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Pontes de Lacerda, contra a respeitável decisão proferida pelo juiz da 25ª Zona Eleitoral, que declarou nulas as 2 filiações constatadas no sistema Elo. Por meio dos dados obtidos no sistema Elo, constatou-se que o recorrente tornou-se filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira em 3 de setembro de 2002 e na data de 30 de setembro de 2011 promoveu sua filiação ao Partido dos Trabalhadores, como se observa a folha 5. Os recorrentes alegaram que o Partido dos Trabalhadores equivocou-se ao ter informado 30 de setembro de 2011 como data de filiação do eleitor, posto que ele teria se filiado em 7 de outubro de 2011, juntando a suposta ficha de filiação. Salientaram que a comunicação ao juízo e ao partido ocorreu antes do envio das listas de que trata o artigo 19 da Lei 9.096/95, afastando a duplicidade de filiação. O doutor Procurador-Geral Eleitoral manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de Maurício Arantes Vargas, alegando ausência de capacidade postulatória e, no mérito, pelo provimento dos recursos para reformar a sentença proferida pelo juízo relatório. O parecer oral, né, procurador? Mantém o parecer. Só quero ressaltar que esse recurso que se pretende afastar é porque ele foi assinado pelo próprio eleitor. Preliminar, senhor presidente. O Ministério Público arguiu preliminar de ausência de capacidade postulatória, tendo em vista que o eleitor Maurício Arantes Vargas tem interposto 2 recursos, entretanto, somente o primeiro deve ser considerado, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Ocorre que o primeiro recurso interposto e subscrito pelo próprio eleitor em questão não pode ser conhecido ante a ausência de um dos pressupostos processuais de validade, que é a capacidade postulatória. Transcrevo aqui um voto tirado do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará nesse sentido. Em face do exposto, a carta preliminar arguída pelo doutor Procurador-Geral Eleitoral para não conhecer do recurso interposto pelo senhor Maurício Arantes Vargas. É como voto essa preliminar, presidente. Voto do doutor José Luiz Blazak. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Desembargador Gerson Ferreira Paz. Senhor presidente, só gostaria de saber do relator, e consigna aqui no seu voto, que se trata da interposição de 2 recursos. Eu gostaria de saber se no segundo recurso não estaria suprida esta irregularidade da falta de capacidade postulatória, se não teria sido subscrita por causídico regularmente escrito? O recurso trazido pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, sim, foi subscrito, foi assinado por um advogado do partido. Hein? E foi no prazo? Foi no prazo, Então, eu penso que, com a devida vênia está dentro do mesmo processo? Mesmo. O recurso aviado por Maurício Arantes Vargas foi o próprio. Ele pensa. Ele sim que fez a. Mas Vossa Excelência está avaliando, está analisando no mérito esse outro recurso? Sim, no mérito sim. Estou de acordo com o relator. Obrigado. Foi uma única peça o recurso dos 2? São 2 peças, senhor presidente. Mais um protocolizado no momento, o outro no segundo, sim, senhor. Momentos diversos. Observação de Rodomeiro. Sr. Pedro Francisco da Silva. Só uma observação. Me parece que esse primeiro recurso, ele na verdade é um recurso inexistente, né? Porque foi interposto sem capacidade postulatória, né?
Então, nesse caso, nem se aplica aí o princípio da unirrecorribilidade, porque o recurso efetivamente foi o apresentado pelo diretório e que será conhecido por Vossa Excelência. Acompanhe, Vossa Excelência. Não conhecimento do recurso de Maurício Arantes, por falta de capacidade postulatória. Com a palavra, Excelência. Obrigado, senhor presidente. No mérito, extrai-se do artigo 22, parágrafo único da Lei 9.096, a segunda disposição. Parágrafo único. Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao partido e ao juiz de sua respectiva zona eleitoral para cancelar sua filiação. Se não fizer de imediato ou da nova filiação, fica configurada a dupla filiação, sendo ambos considerados nulas para todos os efeitos. Conforme a documentação constante da folha 0607, é possível vislumbrar que o Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira foi informado da desfiliação do recorrente em 5 de outubro de 2011, enquanto o juízo eleitoral foi em 7 de outubro de 2011. Isto é, a desfiliação foi formalizada, respectivamente, 5 e 7 dias após a filiação ao Partido dos Trabalhadores, que ocorreu em 30 de setembro de 2011. Desse modo, é possível notar que o recorrente se manteve duplamente filiado ao PSDB e ao PT no espaço de tempo correspondente aos dias 30 de setembro de 2011 até 7 de outubro de 2011. Quanto à ocorrência de erro material alegado pelo partido, é necessário registrar que nos autos não existe prova capaz de afastar a presunção de veracidade que acompanha as informações armazenadas no sistema ELO. Assim, não é possível aceitar essa ficha de filiação de 7 de outubro de 2011, juntada pelo eleitor na folha 36, e pelo Partido dos Trabalhadores, juntada à folha 74, eis que produzido de modo unilateral. Por outro lado, torna-se descaracterizada a dupla filiação quando a notificação de desconexão à Justiça Eleitoral e ao partido correspondente tenha acontecido anteriormente ao encaminhamento das listas apontadas no artigo 19 da Lei 9.096/95. Transcreva esse dispositivo. Para ilustrar a situação, traga a decisão do TSE em que demonstra o caso em questão, onde também destaco no voto aqui, senhor presidente. Desse modo, mesmo que o recorrido não tenha observado o prazo legal disposto no artigo 22 da Lei 9.096/95, sendo atrasada a notificação de sua desfiliação ao Partido Social Democracia Brasileira, realizada na data de 5 de outubro de 2011, verifica-se que aconteceu antes do encaminhamento da lista de filiados, que deve ocorrer na segunda semana, tanto do mês de abril como do mês de outubro de cada ano, suprindo-se a possibilidade da ocorrência da dupla filiação. Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Ponte Lacerda, a fim de reformar a sentença zerada dos autos, declarando a inocorrente de duplicidade de filiação em nome do recorrente Marcos, faltou só aí, Maurício Arantes Vargas. É o voto, presidente. Uma divergência para o tribunal? Ao tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto por Maurício Arantes Vargas e proveu o recurso interposto pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores PT de Pontes de Lacerda, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Também da relatoria eliminativa por Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o 42.135, recurso, representação, conduta vedada a agente público. Eleições 2012, Primavera do Leste. Recorrente Edivane Evangelista Dias e recorrido ao Ministério Público Federal. Parecer pela rejeição da preliminar de legitimidade passiva e no mérito pelo desprovimento do apelo. Com a palavra do doutor relator. Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Edivane Evangelista Dias contra a decisão proferida pelo juiz da 40ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral por constatar que a recorrente, tendo transferido servidores estagiários do quadro permanente do município de Primavera do Leste para a 40ª Ciretran, praticou conduta vedada a agente público, tendo sido decretada a nulidade do ato e imposta a multa de R$ 5.320,50. Em razões de recurso, a recorrente alegou que a preliminar levantada na defesa acerca da ilegitimidade passiva não foi enfrentada pelo juiz de primeiro grau. Afirmou, no que diz respeito às estagiárias removidas, que elas não podem ser comparadas a servidores públicos, haja vista que não são empossados em cargo efetivo, de modo que a finalidade do estágio é a complementação dos estudos acadêmicos. Quanto à remoção das servidoras efetivas,
A recorrente aduziu que não se cuidou especificamente de remoção, em virtude de os servidores nem ter sido cedidos à 40ª Ciretran. Salientou que tais servidores sempre se mantiveram a serviço do município, apenas trabalhando extraordinariamente nas dependências da 40ª Ciretran, ainda vinculados à Prefeitura de Primavera do Leste. Em contra-razões, o recorrido solicitou a manter a sentença guerreada. A douta Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento de recurso para que a sentença atacada seja mantida integralmente. O relatório. Mantém o parecer. Mantire parecer. Preliminar. A recorrente arguiu preliminar de legitimidade passiva, argumenta de que o juiz de primeira instância não adentrou na questão arguida, tornando a sentença citra petita, devendo a tese preliminar ser apreciada na fase recursal. Entretanto, extrai-se do caput do artigo 63 da Lei 9.044/97 o seguinte: são proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Fecha o aspas. Desse modo, é evidente que qualquer agente público pode estar no polo passivo de representação eleitoral que vise a condenação por conduta vedada. Assim, como o ato da remoção foi praticado pela recorrente no exercício de sua função pública como coordenador de recursos humanos, torna-se evidente a sua legitimidade para fazer parte da relação processual em debate. Em face disso, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela recorrente. É o voto preliminar. Dr. José Luiz Blazac, como voto? Sr. Samuel Franco da Lia Júnior. Dr. Gerson Paes. De acordo com o relator. Sr. Senhor Rodomeida. Sr. Pedro Francisco da Silva. Rejeitada a preliminar. Mérito, presidente. O recurso intempestivo preenche os demais requisitos de admissibilidade. Segundo o consta dos autos, a recorrida teria realizado a remoção ou transferência de servidores públicos e estagiários durante o período eleitoral que foram cedidos anteriormente à 40ª Ciretran, solicitando sua apresentação junto à Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura de Primavera do Leste. Aqui transcrevo o artigo 73, inciso 5º da Lei 9.504, 97, que diz respeito à vedação de ceder servidores. Desse modo, é determinantemente proibido que os agentes públicos efetuem remoção, transferência de outro agente público no período em que perdeu a eleição, isto é, nos 3 meses antecedentes até a posse dos candidatos eleitos, de modo que a desobediência a tal determinação acarretará a nulidade de pleno direito, ressalvados os casos das alíneas do respectivo artigo. O dispositivo, por intermédio da hermenêutica do caput, busca coibir as condutas que possivelmente passam a afetar a igualdade de concorrência entre indivíduos que disputam as eleições. Nesse diapasão, é necessário registrar que as condutas vedadas previstas no artigo 73 da Lei 9.094/97 não dependem da demonstração da existência de potencialidade lesiva para a sua caracterização, conforme um julgado que eu trago nos autos. Embora tenha alegado que os estagiários não podem ser considerados como servidores públicos, o artigo 73, no parágrafo 1º da Lei 9.044/97, dispõe o seguinte: reputa-se agente público para os efeitos deste artigo quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos cargos ou entidade de administração pública direta, indireta ou fundacional. Fecha o aspas. Como demonstrado por intermédio do artigo citado, mesmo que as estagiárias não sejam servidoras públicas, são consideradas como agente público em virtude da sua contratação e atividades exercidas, de modo que a transferência dos estagiários pouco ou nada teve a ver com o caráter educacional do estágio. No que tange à remoção das servidoras concursadas, que efetuaram sua atividade na 40ª Ciretran, de nada vale a natureza jurídica da conduta que modificou a sua mudança de setor, justamente porque a finalidade do artigo 73 da Lei 9.504/97 é impedir a utilização da máquina pública de forma positiva ou negativa para qualquer candidato. Ademais, o dispositivo mencionado determina a presunção de ofensa à igualdade do pleito em razão das condutas proibidas, tornando-se dispensável a comprovação material do dolo, de modo que basta a comprovação objetiva da conduta antijurídica. Em face disso, nega o provimento ao recurso interposto por Edivane Evangelista Dias para manter as determinações da sentença de primeiro grau. Como voto, presidente? Dr. José Luiz Blazac, como voto? Dr. Samuel Franco da Lia, também de acordo. Dr. Gerson Paes. Dr. Sebastião de Rodomeida. Dr. Pedro Francisco da Silva. Por unanimidade, rejeitou a preliminar e desproveu o recurso interposto, nos termos do voto do relator e consonância com o parecer ministerial. Dr. José Luiz Blazac, o feito número 33439, embargos de declaração.
Embargante Adalberto César Gobi, embargado do Ministério Público Eleitoral. Doutor Doutor, com a palavra. Senhor presidente, a questão aqui é singela e trata-se unicamente de um equívoco do lançamento da ementa com o resultado do julgamento, quando foi foi negado o provimento e saiu na ementa como se fosse provido. Em consonância com o parecer ministerial, estou corrigindo esta falha e acolhendo os embargos. Doutor Procurador. Mantido, senhor. Não é de acordo? De acordo. Uhum. Embargos providos no termo do voto relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o 498806, embargos de declaração, embargos de declaração, prestação de contas das eleições de 2010. José Humberto Macedo, candidato, embargado do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo acolhimento dos embargos opostos para que haja expressa manifestação no tribunal acerca da existência ou não do cerceamento de defesa. Entendendo não ter havido qualquer violação aos direitos do recorrente, pugna pela manutenção em toto do acordo número 23.153-TRMT, que rejeitou as contas prestadas. Doutor relator, com a palavra. Obrigado. Trata-se de embargo de declaração pretendendo efeitos infringentes opostos por José Humberto Macedo, visando a modificação do acordo 21463, julgado em 20 de agosto de 2012, que não acolheu os aclaratórios anteriores. Em seus embargos, José Humberto Macedo, então deputado estadual de Mato Grosso, alegou que o acordo deve ser reformado, devendo haver a manifestação expressa desta Corte a respeito do seguinte: a. Da presença de cerceamento de defesa e do contraditório, e b. Da viabilidade de enfrentamento de questão de ordem pública por intermédio dos embargos de declaração. O embargante afirmou, para sustentar a tese de cerceamento de defesa, que não foi intimada para contradizer os vícios da prestação de contas, elencados pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, os quais foram primordiais para promover a desaprovação das contas. O doutor Procurador-Geral Eleitoral pugnou pelo acolhimento dos embargos para que este regional se manifeste expressamente sobre a existência ou não do cerceamento de defesa, bem como pela manutenção do acordo número 21463, ao entendimento de que não houve qualquer violação aos direitos do recorrente. É o relatório. Senhor Procurador. Mantém o parecer. Mantido parecer escrito, senhor. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal tem admitido a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração na ocorrência de erro material em caso de omissão cujo suprimento impõe necessariamente a alteração de seu dispositivo, havendo o fato mencionado equivocadamente ou em caso de equívoco na apreciação da prova dos autos, entre outros. A alegação de que o acordo 21463 foi omisso, porquanto não se expressou sobre a tese do cerceamento de defesa, merece guarida, de modo que se faz necessário o esclarecimento do tema, haja visto que é matéria constitucional e de ordem pública. É necessário reconhecer que os embargos anteriormente analisados foram rejeitados sob o argumento de que o embargante pretendia exclusivamente novo pronunciamento da Corte acerca da matéria de fato já discutida. Contudo, esta Corte não mencionou a existência ou não de violação à ampla defesa. Adentrando ao mérito, o embargante alegou não ter sido intimado para se defender das alegações contra a prestação de contas, elaboradas pelo doutor Procurador-Geral Eleitoral, tendo em vista que essas foram essenciais para a sua desaprovação. Entretanto, por meio da análise do parecer ministerial de folha 286, bem como do voto deste relator, nota-se que não foi trazido nenhum fato novo, muito pelo contrário, foram elencadas as mesmas irregularidades que, na visão deste relator, deveriam conduzir à desaprovação das contas, as quais foram percebidas desde o primeiro exame das contas em comenta. Dessa forma, não há que se falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois só haveria violação de tais princípios se esta Corte tivesse fundamentado sua decisão em fatos supervenientes, aviados nos autos sem o prévio conhecimento do embargante. Os vícios apontados na prestação de contas não demonstram fato novo, mas tão somente a análise final das contas, pois, do contrário, o magistrado acabaria tendo a obrigação de adiantar sua decisão sempre que houvesse a situação de reprovação das contas, comunicando previamente o interessado a respeito das irregularidades encontradas. Ademais, a norma eleitoral determina que o candidato oportunamente poderá se defender das acusações do parecer técnico, entretanto, não prediz a mesma possibilidade quanto ao parecer ministerial. Além disso, o relator não está submetido às considerações do parecer técnico do parecer do Ministério Público Eleitoral, podendo exercer o livre conhecimento motivado de forma contrária às peças citadas, e, se assim for, fundamentará os motivos da decisão. Porém, quando as irregularidades da prestação de contas estiverem configuradas desde a sua entrega para exame, não é preciso impulsionar novas diligências nem levar em conta fatos supervenientes,
senão os que já foram processados nos autos, para que seja realizado o julgamento do que o próprio candidato apresentou. Saliente-se ainda que os vícios apontados pela douta Procuradoria-Geral Eleitoral não foram os únicos que fundamentaram a reprovação da prestação de contas. É de se ressaltar que o parecer de folha 286 teve o objetivo de examinar se as afirmações do candidato estavam em consonância com a documentação dos autos, que foi encaminhada pelo embargante para tentar efetivar a aprovação de suas contas referentes à campanha das eleições de 2010. Desta forma, é dispensável a intimação do interessado para poder sanar os erros que ele mesmo gerou, evitando assim criar oportunidades para o indivíduo forjar novos documentos para enganar essa justiça especializada. Com essas considerações, conheço a cor parcialmente os presentes embargos de declaração oposto por José Humberto Macedo para sanar a omissão, rejeitando os fundamentos e mantendo a decisão pela desaprovação das contas, senhor presidente. É como voto. Vossa Excelência proveu os embargos, né? Sim. Então, José Luiz Blazak, como voto? Recordo, excelência. Parcialmente? Graças, Então, Samuel Franco do Alejandro. Senador Gerson Paes. Professor Arruda Almeida. Dr. Pedro Francisco da Silva. Então, por unanimidade, proveu parcialmente os embargos nos termos do voto do relator. A decisão está em consonância com o parecer ministerial. Doutor José Luiz Blazak, o 22, processo número 6704, embargos de declaração e recurso de prestação de contas, candidato colíder, eleições 2008, embargante Heber José de Oliveira, embargado ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pela rejeição dos embargos, com a palavra, senhor. Senhor presidente, esse caso é semelhante ao que julgamos agora há pouco sobre a capacidade postulatória. No entanto, tem um pequeno detalhe que vale a pena adentrar, porque trata-se de uma matéria diferente. Aqui trata-se da prestação de contas, e aí nós temos lá, na primeira instância, o caráter administrativo, o que poderia ser manejado os atos pelo próprio candidato. Dessa forma, nós julgamos aqui no tribunal um recurso, e esse recurso nós, à unanimidade, não conhecemos do mesmo, porque exatamente se vislumbrou na peça recursal a assinatura pelo próprio candidato, que não era advogado, portanto, sem capacidade postulatória. No entanto, vem os autos ao presente julgamento, porque há uma peça nos autos assinada por advogado, posteriormente tentando regularizar essa capacidade. Desse modo, veio então os embargos a fim de que fosse enfrentado esse ponto, e os presentes embargos com efeitos infringentes. O Ministério Público, representado pelo doutor procurador, opina rejeição. Pela rejeição dos embargos, destacando que não se conhece de recurso interposto diretamente pelo embargante. É o relatório, senhor presidente. Presidente, procurador. Mantenha o parecer. Ratificado o escrito oferecido, excelência, com a palavra. Portanto, excelência, no mérito, continuo na mesma tese de não conhecimento do recurso, e tenho a dizer a vossas excelências de que o recurso foi interposto pela parte sem capacidade postulatória em 18 de 11 de 2009. E vieram aos autos uma peça daí assinada por advogado em 29 de março de 2010. Ainda se tivesse dentro do prazo recursal, poderia se aproveitar, mas não há como, de fato, interpretar isso como possível nos termos do artigo 13 do CPC, e ainda que o nobre embargante tenta forçar a tese de que poderia se regularizar a representação. Entendo eu que as regularizações que nós aqui tratamos até o presente momento sempre se pautou em peças assinadas por advogados, ainda que não constituído devidamente por procuração, mas aí fizemos aquelas análises de se havia sido intimado ou não, o que aqui no caso não se comporta nenhuma das hipóteses. Desse modo, excelência, no mérito, então, conheço do presente recurso, porém, em consonância com o parecer ministerial, rejeito os embargos de declaração. Tu sabe a frente da com voto. Então, a excelência está conhecendo do recurso. Conhecendo do recurso dos embargos, porém, rejeitamos.
Acompanhe, relator. Desembargador Gerson Paes. Também acompanha, relator. Sebastião Rodomênio. Com o relator. Sr. Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Sr. Francisco Mendes Neto. Relator. Então, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Parecer no mesmo sentido. Mais algum? Não. Então, pode fazer a... Está pronto? Estou pronto. Faz a leitura, depois tem algumas comunicações. Por favor. Leitura de acordos. Acordo número 22494, processo 6240-2012. Acórdão 22495, processo 10.914-2012. Acórdão 22496, processo 30.863-2012. Acórdão 22497, processo 23.154-2012. Acórdão 22498, processo 33.291-2012. Acórdão 22499, processo 5463-2012. Acórdão 22500, processo 44645-2012. Acórdão 22501, processo 29819-2012. Acórdão 22502, processo 24623-2012. Acórdão 22503, processo 32502-2012. Acórdão 22504, processo 44.380-2012. Acórdão 22505, processo 40.314-2012. E acórdão número 22506, relativo ao processo 43.519-2012. Então, antes de encerrar, minhas páginas, eu tive segunda e terça-feira, tive no TSE e trago sou portador da ministra Carmen Lúcia, presidente da nossa Corte Eleitoral, os parabéns que pediu Sua Excelência para que comunicasse a todos os membros pelo trabalho nosso nas eleições, do outro procurador, pelos nossos trabalhos nas eleições de 2012. Ela ressaltou muito a nossa dedicação, a nossa eficiência, também a nossa eficácia, e junto com os demais presidentes das cortes eleitorais, nós ficamos bastante aliviados, por evidente, ter concluído os nossos trabalhos e, ao mesmo tempo, aliviados pelo reconhecimento feito pela eminente excelsa presidenta. Da nossa parte, nós começamos um trabalho até junto com as pretensões da ministra Carmen Lúcia, no sentido de se revigorar a biometria, com uma ampliação do nosso projeto para 2012 e 2013, para aumentar o máximo possível o número de municípios e apresentarmos a ela, porque ela pediu isso a todos os presidentes, apresentarmos a ela um plano, de ação nosso para que nós pudéssemos concluir a biometria, que hoje já está indo para 2018 e 2020. Até então estava em 2016, impossível, mas está se aceitando para todos nós, para todos os estados, para 2018 até 2020. E problemas como o nosso, de questões alegadas de que alguém teria comparecido e não conseguiu votar porque alguém já teria votado, não foi privilégio nosso. Os outros estados também tiveram esses problemas também. E essas alegações postas, até me parece que nas eleições norte-americanas também ocorreu esse tipo de alegação, E aí a medida viável realmente seria, ainda que com alto custo, extremamente alto custo, seria revigorar-se a biometria. Portanto, nós temos aí um prazo aí, máximo de 15 dias para apresentar a Sua Excelência. Agora tem uma reunião semana que vem em Manaus, onde tem uma reunião específica também para a presidência, e onde será dado continuidade a todo esse planejamento. Até não estava
Estou animado para ir, até por questão um pouco de saúde, mas essa aí eu não vou poder escapar, porque eu já escapei de 2 anteriores. Uma em Natal eu não fui, e também Tocantins eu também não compareci. E essa é a última do ano, eu vou ter que comparecer semana que vem. Então eu vou ter que sair na terça-feira semana que vem, porque os voos para lá são horrorosos, muito mal servidos, uma dificuldade tremenda. Se você quiser andar um pouco mais rápido, você teria que voltar em Guarulhos. De repente, depois de Guarulhos vir para cá, só que é o custo de R$4.000 de passagem. Isso é um absurdo, né? Então você vai ter que fazer uns pinga-pinga aí, talvez no interior aí, Brasília, esperar um tempão. Mas o que eu trago de bom foi o reconhecimento, né? E conversando com os nossos colegas, cada um com suas peculiaridades, pude perceber que não teve ninguém acima ou abaixo. As peculiaridades de cada estado obrigam a algumas consequências que a gente tem que experimentar, como as nossas. De modo que foi muito boa a avaliação feita. Eu até trouxe para os senhores aqui, já passei uma fotocópia de toda a avaliação, e que transmito os parabéns de Sua Excelência para todos nós. E eu vou estender isso, evidentemente, aos juízes de primeiro grau, que nas eleições municipais todos nós sabemos do trabalho que os colegas realizam, né? As dificuldades todas e as exigências todas da legislação. E de maneira que muito boa, né? A reunião foi muito boa. Depois atendemos toda a imprensa lá e as histórias são as mesmas. Porque aqui demora-se tanto e fica judicializado as eleições. Porque você está querendo trabalhar com 4 instâncias. Primeiro grau na zona eleitoral, segundo grau no regional, terceiro grau no TSE, e daqui a pouco vocês vão também para o Supremo Tribunal Federal, ou então para a Corte Internacional daqui a pouco, né? Que nós vamos conseguir uma 5ª. Não vai estar a tempo, né? Dentro de um calendário não há tempo para se entregar de uma vez a nossa prestação, e que pudesse pôr um ponto final. Essas são as características do nosso sistema, né? Enquanto nos Estados Unidos nós podemos observar que o estado da Flórida até se dispensou, vamos dizer assim, a apuração, porque já não tinha mais como modificar o resultado, e imediatamente o candidato vencido vai lá e cumprimenta o candidato vencedor. Diferentemente no nosso estado, as coisas, no nosso Brasil, as coisas são, como disse, diferentes. Então procura-se as batalhas judiciais, isso e aquilo, com coisas mínimas que não vai retificar nada, não há proporção, não há potencialidade, não há nada, mas os processos vão continuando em andamento. Espanha também não enfrenta muitas coisas que eu estava pesquisando, não enfrenta muitas coisas também que não tem potencialidade, não tem proporcionado, não altera nada. Eu não vou proferir julgamento porque não se modifica o mandato, não se modifica a vitória. Mas nós temos nosso sistema, então reclama-se muito que fica para depois, passa 1 ano, passa 2 anos, e fica trazendo notícias a nós todos que vai junto ao CNJ porque tem feitos de eleições quase há 2 anos, e assim por diante. Não podemos fazer nada, tudo é judicializado. Se coloca calendário, nós temos dificuldade, porque temos um monte de prioridades, especialmente em ano eleitoral. Mas foi muito boa a reunião, e a presidenta, de uma forma simples, se apresenta como uma visionária e com uma capacidade tremenda, e se manifesta, se pronuncia com uma simplicidade tremenda, típica, como diz ela, de Minas Gerais, né? Tipo de mineira, e não tanto de Minas, mas das Gerais, porque ela se coloca que ela era do Vale do Jequitinhonha, lá para cima, então que ela ela é um espetáculo de pessoa. Eu tenho que registrar isso. Feitos esses esclarecimentos, nós temos amanhã a nossa comemoração de 80 anos da Justiça Eleitoral aqui em Mato Grosso, né, de 1932 até agora. E vamos lançar um livro que, né, sintetiza toda essa história da nossa justiça especializada a partir das 9 horas lá na Casa da Democracia. Na medida do possível de todos nós, né, o comparecimento seria muito importante. Na medida do possível, nós sabemos que coisas mais importantes poderão ocorrer, ou mais urgentes poderiam ocorrer, e portanto nós poderíamos ter que faltar. Mas na medida do possível, se todos se fizerem presentes, seria motivo de bastante alegria e de uma expressão maior do nossa justiça eleitoral para com
toda a comunidade jurídica e também para com a nossa sociedade, especialmente a sociedade honesta, né? Quando que nada mais houver, nós poderemos encerrar a sessão. Doutor presidente, eu quero só tanto agradecer, né, pela parte que toca o Ministério Público, mas também demonstrar a nossa felicidade pelos elogios que a Justiça Eleitoral recebeu. E especificamente quanto à comemoração de amanhã, infelizmente não poderia estar presente, nós vamos ter uma reunião de colegiado dos procuradores da República, que eu solicitei que fosse marcada para um dia em que não havia sessão, obviamente, mas também parabenizo a todos os integrantes da Justiça Eleitoral por essa data tão festiva e pela publicação que será mostrada ao público amanhã. Encerrada a sessão, agradecendo a todos.